Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 26. Um texto muito importante porque vai lidar com a fé e com o comportamento. Eu vou citar daqui a pouco um exemplo bem atual, onde isso talvez fique mais claro e faça mais sentido para nós. Mas queria que você prestasse atenção na leitura mesmo desse texto. Como se encontram fé e obras, fé e comportamento, nessa dinâmica que aqui Tiago nos apresenta, e se é possível dizer que Tiago pensa diferentemente de Paulo, que Tiago, como muito já se alegou, é uma epístola de palha. Lutero foi o responsável por essa afirmação. Mas será que é isso mesmo? Será que Tiago e Paulo discordaram? Será que Jesus ainda tem um outro evangelho diferente desses outros apóstolos? Eu estou aqui fazendo perguntas que você talvez responda obviamente, não, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Pois eu preciso te dizer que em nosso tempo, essas verdades estão sendo questionadas, relativizadas, e com consequências bastante grandes. E eu já quero deixar isso mais claro para vocês. Por isso, prestem atenção nessa relação entre fé e obras aqui que Tiago apresenta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada, veja bem aqui, pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós aprendemos que a fé é um dom. Claro que existe um outro tipo de fé,
muito divulgada em nosso tempo como um esforço de pensamento positivo nosso em direção a Deus ou a um objetivo, e que coloca no ser humano, sim, toda a ênfase, todo o ponto de referência. Mas, sendo nós pecadores, a compreensão que nós, enquanto cristãos, temos é de que a fé, que é confiança, e não uma mera concordância intelectual, a fé, a confiança em Deus, só Ele pode nos dar. Por quê? Porque pecadores como somos, inimigos de Deus como somos, com nossos pecados, a nossa convicção é de medo, de dúvida, de incerteza com relação a Deus. Então é necessário que Deus se revele, se apresente, e se apresente como um Deus que perdoa, que restaura, um Deus gracioso. Um texto importante para ilustrar essa verdade está em Romanos capítulo 10, versículos 16 e 17, que eu faço questão de ler com vocês. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? É uma pergunta que muitas vezes a gente faz: por que alguns creem e outros não? E assim a fé vem pelo ouvir, preste bem atenção nisso. E o ouvir pela palavra de Cristo. Note então que aqui, a partir do momento em que, sendo pecadores, o Cristo que perdoa se revela a nós, nosso coração é tomado de confiança. De que não precisamos ter medo, não precisamos fugir, não precisamos nos esconder. Deus nos perdoa e podemos confiar que Ele é bom, Ele não muda. Um outro texto que ilustra a fé também como um dom, uma dádiva, é Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 10. Veja bem. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E aí eu concluo lendo o versículo 10 também: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Note que aqui já tem uma relação importante entre fé como dádiva e boas obras para as quais Deus nos criou. Fé e comportamento, fé e conduta. Pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nesta noite, ou nesta manhã, acostumado aí com esse período todo, eu queria que nós nos detivéssemos nesse texto de Tiago, porque essa relação, ela é muito atual, no sentido de ser questionada, contestada, ser posta em dúvida. E já vou de pronto aqui citar o exemplo que eu mencionei. Alguns de nós conhecemos uma senhora que foi e voltou a ser garota de programa. Ela, coincidentemente, é aqui do Sul. O nome dela é Andressa Urach. Ela, há um tempo atrás, deu um testemunho de ter se convertido a Jesus. Não vem ao caso aqui a denominação da qual ela fez parte, mas durante 6 anos, é o testemunho dela, ela teve uma mudança de vida, uma transformação no seu comportamento, de uma vida muito promíscua, exposta, especialmente no Brasil, mas para além do Brasil,
E durante então esses 6 anos ela testemunhou que se manteve casta, servindo a Deus, frequentando a igreja, até bem pouco tempo atrás. E agora, tendo voltado à prostituição, tendo regressado a esse caminho, um internauta fez para ela uma pergunta que eu fiz questão de transcrever para percebermos a importância dessa temática em nossos dias. Perguntaram para ela: como você pode se comportar assim depois de ter pregado o Evangelho a tanta gente? Ela respondeu, e eu queria que você ouvisse isso com atenção, e eu vou colocar 3 pontinhos onde a palavra não cabe hoje pela manhã. Ela responde: porque eu sou feliz sendo uma P, 3 pontinhos. Eu gosto, eu amo. Além de ser um trabalho, é algo que eu gosto muito, 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 muito. E isso não quer dizer que eu não ame Jesus. Eu continuo amando Jesus, eu continuo acreditando em Jesus e a minha salvação, preste atenção, é individual. Eu tenho paz, eu tenho certeza da minha salvação e vivendo na P, 3 pontinhos, que eu vivo. Eu acho que Jesus sim vai me perdoar, vai me buscar quando a morte chegar. Acho não, tenho certeza disso. Porque é pela graça que Ele vai me salvar. Não preciso ser merecedora, porque sou pecadora e me reconheço como tal. E Ele conhece o meu coração. Então eu continuo amando a Ele, falo de Jesus sempre, até às vezes para as pessoas que estão ali no meu trabalho, eu falo dele, porque eu amo Ele, amo demais. Fazer o quê? Evidentemente que quando a gente vê esse relato, considerando o tipo de pecado que aqui está envolvido, a gente fica um pouco chocado, ou muito. Mas eu queria que você prestasse atenção não no pecado em si, mas nas premissas que ela adota para chegar à compreensão que ela chega. E que você imaginasse outros tipos de pecados que eventualmente nós armazenamos, cultivamos, mantemos em nossa vida e que eventualmente, não conscientes deles, nós com muita facilidade dizemos que amamos Jesus, que Jesus é tudo para nós. Fazer o quê? E a minha salvação é individual. Deus é que sabe o que está no meu coração. Ninguém fora de mim conhece o meu coração como Deus. Mas a ideia é, eu estou convencido de que eu sou de Jesus. E no fim Ele vai me perdoar. Então eu queria que você pensasse não em si, o envolvimento dela com o tipo de pecado aqui citado, mas que você pensasse na relação que ela faz entre crer em Jesus e comportamento. Entre crer em Jesus, amar Jesus e viver na P, 3 pontinhos. E P aqui, infelizmente, não é a palavra mais tranquila de se ouvir. É a pior mesmo. Voltamos ao nosso texto. Veja o versículo 14 que acabamos de ler. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Veja como Tiago, em outro tempo, muito antes do nosso momento histórico, precisou lidar com esse tema.
A maneira como ele escreve mostra que havia uma situação real com a qual ele tinha que lidar. Não está aqui criando uma tese abstrata, não. Havia uma demanda na comunidade para onde ele escreve, e ele então precisa lidar com essa demanda. Note que ele também aqui se baseia no que a gente diz a nosso respeito. Ou seja, se alguém disser que tem fé, ele se foca naquilo que nós reivindicamos, defendemos, naquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Não, eu tenho fé. Bom, ele diz, se alguém diz que tem fé, e Tiago então vai o quê? Ele vai questionar a realidade dessa fé. E ele vai fazer um caminho conosco agora para que nós mesmos nos perguntemos se essa defesa da fé que a gente faz com tanta veemência, ela se comprova verdadeira. Agora há uma outra palavra aqui, obras, que tem a ver sim com comportamento esse com consequências éticas e morais. E a pergunta toda aqui é, essa fé pode salvar? Porque no versículo 21, nós temos aqui essa afirmação de Tiago, por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Então, existe sim uma salvação que se opera. A pergunta toda é se essa fé que a gente defende e reivindica é uma fé verdadeira. E se eu, enquanto quem sente a fé, sou juiz adequado para dar veredito final de que minha fé é legítima. Lembrando, e é muito importante isso, que a fé não é um meio de salvação. Quem nos salva é Cristo. A fé é apenas um meio de recepção da salvação que Cristo opera. Veja o versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupas e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? De novo, essa expressão já estava no versículo 14. Qual é o proveito de uma fé que não é acompanhada de comportamento? E a pergunta volta aqui agora novamente. Note, o exemplo de alguém pobre indica que esse era um problema recorrente nos destinatários de Tiago. Se você olhar o capítulo 2, o versículo 1, Tiago aponta também esse problema quando estão julgando com acepção de pessoas. Estão julgando pessoas com parcialidade, tratando melhor os ricos e desprezando os pobres. E ele volta de novo então a esse tema nos versículos 15 e 16, mostrando que era uma situação com a qual eles estavam lidando. A ideia aqui é de gente com carência de roupa e carência de alimento de verdade. Talvez como aqueles moradores de rua do nosso tempo. Note o versículo 16. Vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem. É a resposta de alguém que diz ter fé para com alguém que precisa. As palavras são piedosas. A intenção parece bonita. Há um desejo piedoso, há votos de melhora. Isso aqui até podia ser uma oração que alguém está fazendo, desejando o bem para com quem é carente. Mas a pessoa não move um dedo para ajudar. Palavras mesmo bem intencionadas, esse texto nos ensina isso, não resolvem esse tipo de problema. E mais, palavras assim que não são acompanhadas de atitudes ou comportamento mostram a condição espiritual
que nós estamos, neste momento, desfrutando. É dura essa palavra de Tiago, e eu queria que você prestasse atenção nisso hoje à noite, hoje pela manhã. Veja o texto de Mateus capítulo 25, versos 42 e 43, onde o próprio Jesus lida com esse tema. Mateus 25, versículos 42 e 43. Porque tive fome, Jesus disse, e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Jesus aqui se apresenta como alguém que está sendo servido nos necessitados. E que se queremos servido, podemos servir e ajudar os necessitados. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, não me vestiram. Note a relação aqui da falta de roupa com o texto que lemos há pouco. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Ou seja, temos diante de nós aqui uma pergunta que, por que não, nós devemos nos fazer? Qual o proveito de uma fé que não se encarna em ações, em comportamento, que não repercute socialmente, que não ajuda, por exemplo, pessoas que podem ser ajudadas com um pequeno gesto de amor e misericórdia? Veja o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, note, por si só está morta. As palavras de um cristão indiferente são tão inúteis, e morto aqui tem esse sentido, ou mortas, inutilidade. As palavras de um cristão indiferente são tão inúteis quanto a profissão de fé de um crente que não tem obras. Olha que delicado o que a gente está encontrando aqui na boca de Tiago, que é apenas instrumento do nosso Deus. As palavras de um cristão indiferente são tão inúteis quanto a profissão de fé de um cristão que não tem obras, cuja vida não mudou, não tem mudado. Essa fé não é apenas inoperante externamente, porque alguém poderia dizer, mas eu tenho fé, as pessoas é que não conhecem o meu coração, e aí já vem essa observação a partir desse texto. Essa fé não é apenas inoperante para fora, externamente, na verdade ela é morta internamente. E é sobre isso que penso nós devemos pensar também. É muito comum essa frase, o Senhor não conhece meu coração. Deus conhece o meu coração. É evidente que Deus conhece o nosso coração, não precisamos nem dizer isso. A pergunta é se nós conhecemos. Nós deixamos Deus nos mostrar o nosso coração. Por exemplo, estamos hoje aqui na ceia do Senhor. Há pouco nós cantamos um inimigo fui, contigo à mesa estou. Sabe o que é isso? Judas Iscariotes pôde tomar a ceia, tendo já articulado todo um plano para trair Jesus por 30 moedas de prata. A pergunta toda nesta manhã tem a ver com o que Jesus quer falar comigo. E se eu tenho percebido o desafio de uma fé que não se mostra em obras. Veja o versículo 18, Tiago segue na sequência. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. É comum que algumas pessoas aqui justificassem tanto a fé como as obras como dons diversos. Então, uns têm mais fé, o dom da fé, outros têm mais ações, são mais serviçais, são mais engajados
como se fossem dons diferentes e que é possível escolher por um ou por outro, ou aceitar o que Deus deu a cada um. Seria possível dizer que fé e obras são dons diversos? Podem ser separados? A resposta de Tiago nesse texto será claramente negativa. Apenas onde há obras verdadeiras, a fé é verdadeira. Queridos, precisamos pensar a respeito deste desafio. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Tiago continua, faz muito bem, até os demônios creem e tremem. O que aqui Tiago está a criticar de novo é o que muita gente confunde quando pensa sobre a fé. Fé não é uma profissão verbal apenas. Fé não é uma concordância intelectual com verdades que nos foram expostas. Fé é confiança, é entrega. É por isso que Jesus disse que para fazer a obra de Deus era necessário crer no Filho. Crer no Filho é confiar no Filho e caminhar com o Filho, entregar o presente e o futuro para o Filho, é viver com o Filho. Não é ser perfeito, evidentemente, mas é colocar o Filho no lugar que lhe pertence, no trono do nosso coração, amando a Ele sobre todas as coisas. Evidentemente que isso nem sempre será cumprido, evidentemente que falharemos aqui e acolá, evidentemente que nos mostraremos amantes de outras coisas concorrentes, mas quando a gente revisita a fé e entende que ela é confiança, todas as demais coisas são apenas consequência de quem confia em Jesus. A fé como profissão verbal, como repetição de palavras, não vai além das palavras. Veja, essa declaração aqui, Deus é um só, está no credo judeu antigo, o Shema, que quer dizer em hebraico ouve, que era o que a nação de Israel recitava em Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E pais, filhos, confessavam aquilo com todo o seu coração, pelo menos em tese. O que aqui, de alguma maneira, Tiago está querendo dizer para a gente é que os demônios são ortodoxos. Não estou brincando com isso. Mas essa ortodoxia não toca o seu coração e a vida deles próprios, não se arrependem. É uma coisa boa, meu irmão, possuir uma teologia acurada, mas isso é insatisfatório, a menos que essa teologia te possua e você louve a Deus. Que essa teologia te faça enxergar o Cristo e você passe a amá-lo e a servi-lo. Os demônios aqui ilustram a pobreza da profissão apenas verbal. Nunca deveríamos esquecer isso. Os demônios ilustram a pobreza daquilo que apenas sai de nossa boca. Eles são teólogos ortodoxos aqui, usados por Tiago, concordando com a Shema, com a confissão judaica antiga de Israel. Mas o texto diz que eles tremem. Tremem pelo medo do contato com o Deus santo e justo. Veja a ironia, pelo menos os demônios têm alguma reação a essa fé intelectual em Deus. Olha bem o que o Tiago está fazendo aqui. Pelo menos os demônios têm uma noção, por mais que sejam ortodoxos na confissão, eles não têm um coração transformado, mas eles têm medo do que vai acontecer com eles.
A ironia aqui é, será que nós estamos acomodados com um tipo de fé que não se repercute em obras e a gente não percebeu? Uma outra maneira de olhar esse texto poderia nos dizer assim: os inoperantes não deveriam temer também? É um texto desafiador. Veja o versículo 20. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Tiago está lidando com alguém aqui que tem problema de entendimento. Vamos pensar em mim, vamos pensar em você. Com a implicação de que a falha intelectual tem implicações e bases morais. Às vezes a gente acha que o nosso problema é cognitivo e o nosso problema é moral. Nossa falta de compreensão sobre alguns assuntos é moral, o coração está inconvertido, distante. Veja, a tolice aqui é apontada porque a pessoa talvez não quer. Essa é a pergunta que é feita no versículo 20. Você quer ter certeza? Há uma insistência de Tiago e parece que há uma resistência do ouvinte. Em outras palavras, um ignorante teimoso, de coração endurecido. Até onde vai a ignorância e até onde vai o coração duro? Cuidado quando você avaliar uma situação de problema de pecado como mera ignorância e mero desconhecimento e não enxergar também um coração desejoso por manter os seus ídolos. É também um tema moral. A fé que não tem obras, em outras palavras, não funciona. Ela não é boa, ela é morta. Ela é inútil. O versículo 26, inclusive, vai nos levar para essa conclusão. E aí nós chegamos no versículo 21, que talvez é um dos versículos sobre os quais se escreveu muito pela polêmica que talvez ele reúna, tendo em vista o apóstolo Paulo. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Note bem o que Tiago está dizendo aqui. E claro, para compreender essa suposta contradição ou tensão, veja Gálatas capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Em Gálatas, Paulo está dizendo que o que foi acreditado como justiça para o cristão junto a Deus foi a fé. Que o fato de a gente crer em Cristo, isso é um depósito de justiça que nos é dado, nos é imputado para que Deus então nos veja como justos, o que conhecemos como justificação, mas é pela fé, não é pelas obras, mas é pela crença no Evangelho, em Cristo, eu recebo a minha imputada a justiça de Cristo. Então o Pai, quando me olha, em Cristo, não me condena mais. Para Paulo, a fé foi acreditada como justiça. Mais do que isso, Abraão e os demais foram justificados pela fé. Veja Romanos 3, 28. Eu estou citando esses textos porque é exatamente nesses textos que a tensão se encontra. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, olha a clareza do texto, independentemente das obras da lei. De novo, Paulo é claríssimo em dizer que a salvação ou a justificação, mais propriamente, não tem nada a ver com obras, mas tem a ver com
fé. Agora preste atenção aqui. Vamos a Gênesis capítulo 15. De onde veio esse texto de que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça? Gênesis capítulo 15, versículo 6. O que nós temos aqui nesse texto, Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão crê em Deus e crê na sua promessa. Ok? Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. E a promessa que havia sido feita a Abraão é que mesmo sendo ele velho, sua mulher estéril, que ele teria um filho, que daria lugar a uma nação. E por meio dessa nação, viria um dia o Filho, Jesus, e Jesus abençoaria todos os povos. Vocês sabem muito bem disso. Mas inicialmente Abraão creu. Mas o que aconteceu em Gênesis 22? Quando Abraão agora com o seu filho Isaque é convidado a entregar o seu filho no Monte Moriá. O texto diz que Abraão obedeceu, Gênesis 22. Pegou a lenha, colocou sobre Isaque. No versículo 9, chegaram ao lugar que Deus havia indicado ali, Abraão edificou um altar. Amarrou Isaque, o seu filho, colocou em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o filho, mas do céu o anjo do Senhor clamou a Abraão. Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, o que a gente entende? Paulo estava mais preocupado com Gênesis 15, no momento em que a promessa foi feita a Abraão. Tiago já está lidando com Gênesis 22, o momento em que essa fé se transformou em entrega. No Monte Moriá, de seu filho Isaque. Uma grande entrega, por sinal. Veja o versículo 22. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? É evidente que aqui essas obras têm como pressuposto a fé. Tiago não está aqui entrando em contradição com o apóstolo Paulo, evidentemente que ele dá um outro enfoque para a justificação, mas aqui as obras estão como sequência da fé. Porque fé e obras cooperam juntas. Essa é a ideia do versículo 22 ao final. Pelo menos é a tradução mais própria aqui. Pelas obras que a fé se consumou, poderíamos dizer, fé e obras cooperam juntas. Difícil separar uma coisa da outra. Ainda que a fé seja a primeira ação divina em nós para nos dar confiança, é inevitável que essa confiança nos transforme, nos regenere, nos faça ver, nos faça amar o que antes não pudemos amar. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Antes estávamos em escuridão, mas a luz, a verdadeira luz veio ao mundo e nos iluminou. Estávamos mortos e agora estamos vivos. É impossível que a nossa vida não tenha mudanças consistentes. A fé de Abraão não estava confinada a uma reorientação mental quando ele se converteu, ou uma profissão de fé ocasional, emocional, mas a fé nele era uma força ativa que fez com que ele pegasse o seu filho e entregasse o filho que Deus havia dado
como um tipo de devolvido ao Senhor. O mais engraçado e irônico disso é que Deus pediu que o próprio Abraão sacrificasse o filho, não só que entregasse o filho, mas que ele fosse o sacrificante. A fé se consumou pelas obras. Um texto muito parecido com esse está em 1 João, capítulo 4, versículo 12. Veja bem. Muito parecido, só que na boca de João. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O sentido não é de que a gente aperfeiçoa o amor de Deus. O sentido é de que ao acolher o amor de Deus cresce em nossa vida. Se amarmos aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Meus irmãos, vivemos um tempo delicado da vida brasileira, um tempo delicado na vida política, um tempo delicado na vida moral, um tempo delicado em qualquer aspecto da vida. Eu estava vendo agora a gente cantar, e eu vejo um povo eleito tomando o seu lugar para a sua fé compartilhar. Eu vejo o avivamento, se o meu povo orar e me buscar. Será que a gente se acostumou com essas palavras, cantando elas em outros momentos e elas ficaram banalizadas? Será que essa Bíblia na qual a gente crê, a gente se empolgou lá no começo da nossa jornada, mas agora a gente é mais maduro, a gente entende que aquilo que está aqui não é tão verdadeiro assim, não tem tanto impacto assim, que a empolgação é para os novos convertidos, mas que eu já sou um cara mais maduro, mais racional. Esse texto tem que mexer conosco. Tem que mexer sobre a nossa relação com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, com o dinheiro, com o tempo, com os netos. Que fé é essa que não se traduz em comportamento? Que banalização de fé é essa? Nós estamos hoje vivendo um tempo no Brasil em que se proliferam igrejas liberais, conjugando todo tipo de crença. E geralmente a justificativa é essa: você não conhece meu coração, eu tenho certeza da minha salvação, Deus conhece meu coração, Ele me ama assim como eu estou e assim eu vou ficar. E aí nós então vamos para um caminho inevitável que é o do universalismo. Se assim é, então todos no final vão ser salvos. Porque essa fé que não tem obras, que diferença tem da fé de um ateu que acredita em si mesmo? Uma concordância intelectual, um mero manifestar emocional, extremamente delicado e atual esse tema que eu estou trazendo a vocês nesta manhã. Veja o versículo 23, e eu estou indo texto por texto para tentar auxiliar na leitura do todo. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Meus irmãos, a fé vivida por Abraão em sua relação com a justiça encontra sua verdadeira relevância e sentido na obediência. Nós banalizamos a graça, nós, como já se disse no passado, barateamos ela, nós lidamos ela com uma facilidade incrível. Mas Deus me perdoa, mas Deus me perdoa sim, Ele é rico em nos perdoar, é por isso que nós estamos aqui. Mas essa graça que nos abraça, nos rompe os grilhões, as cadeias, é a maneira de viver antiga, egocêntrica, perversa. Imagina que Deus viria só para
dizer, vocês estão perdoados, continuem como estão. Ele convoca os seus discípulos a ensinar, ele convoca a igreja a se apoderar dessa nova qualidade de filhos de Deus, conformando-nos à sua imagem, como cantamos agora há pouco, eu quero ser como tu, antecipando o novo mundo que um dia será pleno. A fé vivida por Abraão na sua relação com a justiça encontra sentido e relevância na vida de obediência. Abraão aqui é chamado de amigo de Deus, uma fé profunda e uma obediência prática. Meus irmãos, quantos de nós temos procurado, por exemplo, ser o melhor pai? Quantos de nós temos procurado ser um melhor marido, uma melhor mãe, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor vizinho? Quantos de nós temos procurado dar a mão para Jesus? Caminhando com Ele nessa jornada. E aí sim nós chegamos no texto mais polêmico de todos eles, que é o do versículo 24. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Agora sim, parece que a gente chegou num antagonismo. Isso com base no texto que eu citei há pouco de Romanos 3:28. Paulo diz uma coisa aparentemente e Tiago outra. O que diz Paulo? Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E uma leitura errada desse texto, literalmente, vai me fazer compreender, Deus me ama assim, do jeito que eu sou. Agora preste atenção. Aqui em Tiago, o sentido é de que uma pessoa é justificada pelas obras e não pela fé somente. Não por esse tipo de fé intelectualizada, como assentimento apenas intelectual. Não, essa fé espúria, ela não tem o condão de salvar ninguém. Tiago está atacando aqui a falsa fé. Quando então usa a expressão não somente pela fé, ele está se reportando exatamente a esta fé, que não se traduz em confiança, entrega e transformação. Veja Romanos capítulo 1, versículo 5, a respeito do poder desta fé. Por meio dele, Cristo, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé. Palavra hoje tão mal interpretada, tão esvaziada de sentido, tão banalizada. A gente tem que chegar, às vezes, com todo cuidado para recuperar o sentido dessa palavra pelo abuso que se praticou. Mas nem por isso fé e obediência são coisas separadas ou antagônicas, ao contrário aqui. Paulo usa a expressão obediência da fé. Gálatas 5:6, ele também usa uma outra expressão, a fé que atua pelo amor. Não é só uma fé emocional, a fé que se traduz em amor, em serviço, em compaixão pelas pessoas. Mas agora Tiago chega num momento curioso. Ele usa a prostituta Raabe como ilustração. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Raabe morava em Jericó, era uma gentia. Ela havia escutado dos feitos de Deus. E ela acolheu os espias de Israel contra o seu povo. Ela temeu a Deus, ela ajudou os espias a fugirem depois. A pergunta que fica é, por que Raabe aqui é citada, tendo sido citado Abraão? Veja que dupla. Há algum motivo de Tiago ter escolhido Abraão e agora Raabe? O que
conecta esses dois personagens? Pesquisando um pouquinho, talvez você conclui que a hospitalidade, que pelo jeito os destinatários desta carta não praticavam, a hospitalidade é verificada na vida de Abraão e de Rabi. Abraão recebe aqueles 3 anjos e os serve antes de que eles destruam Sodoma e Gomorra. Aqui Rabi, sem conhecer esses espias, também os acolhe contra o seu povo. Deus toca o seu coração. Um patriarca e uma prostituta gentia. Em ambos os casos, a fé transforma. A fé transforma, muda comportamento, muda destino, muda a vida de cada um de nós. E no versículo 26, então, quando o Tiago vai concluir esse tema, dando uma fechada nesse assunto, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé que não é acompanhada de obras cessa de ser fé. Teólogos liberais que me ouvirem agora, ou universalistas, enlouquecerão até a planta do pé. Mas o tipo de fé que às vezes a própria igreja cristã tem promovido precisa de uma reflexão. Queridos, precisa de uma autocrítica. Eu sou um pecador. Cada um que está nesse lugar aqui é um pecador. Nessa nossa jornada nós vamos falhar muitas vezes. Nós temos falhas, temos defeitos, temos um coração muitas vezes impenitente, soberbo, arrogante. Mas Jesus nos convida a uma nova caminhada, a nos arrependermos a cada dia, a renunciarmos a tudo o que temos, a estendermos a mão para Ele e a seguirmos nesse rumo. Lutero, que foi quem criticou essa epístola, porque achou que Tiago deu muita ênfase às obras, quase comprometendo a fé, talvez porque Lutero não tinha os recursos exegéticos que a gente tem hoje, novos estudos. Ele olhou Tiago como uma epístola de salvação pelas obras. O próprio Lutero, escrevendo sobre este texto de Tiago 2, no seu prefácio à carta aos Romanos, escreveu assim: essa fé é algo poderoso, ativo e atarefado. É impossível para ela não estar fazendo boas obras de forma incessante. A fé não pergunta se a boa obra tem que ser feita, mas antes de a pergunta ser feita, ela já fez a boa obra. E está constantemente fazendo. No entanto, quem não faz essas obras é um descrente. Lutero. Quem não faz essas obras é um descrente. Ele tateia e olha ao redor em busca de fé e obras boas, mas não sabe o que é a fé, nem o que são as obras boas. Contudo, ele fala e fala com muitas palavras sobre a fé e as boas obras, mas não entendeu nada. A ceia que nós estamos presenciando e para a qual a gente é convidado a participar, nos garante perdão, restauração para qualquer tipo de pecado. Essa é a boa notícia do Evangelho de que em Cristo nós fomos salvos por meio da fé.
E esse convite que nos é feito para crermos no Filho, para confiarmos no Filho, repercutirá em como a gente começa a semana amanhã, em como a gente olha para a esposa, em como a gente lida com o trabalho, com um chefe, com uma dívida, com um vizinho que nos ofende. Porque a partir do momento em que você entende de onde você veio, e que você é um pecador e que Jesus te salvou, mesmo sendo você um pecador, você não tem como agir com os outros, senão tendo também misericórdia. Porque a nós muito foi perdoado. Ou vamos agir como o credor incompassivo que recebe perdão, mas para os que são seus devedores, vai lá e cobra, bota a faca no pescoço. Nós cremos no Evangelho. Você tem procurado, por exemplo, olhar para aquelas áreas da sua vida, em especial para a fonte de tudo o que você é, que é o seu coração. Você tem procurado deixar que Deus te mostre, porque é a partir da consciência do que você é, que você pode buscar ajuda e receber perdão. E a mesa, ela é convidativa. Ela diz: vinde, vocês cansados, vocês pecadores, vocês sobrecarregados, venham ao Filho, comam do corpo dele, do sangue dele, recebam perdão, mas não se acostumem com o que vocês vivem de forma pecaminosa, banalizando isso como se eu viesse a esse mundo apenas para etiquetá-los perdoados. Nós fomos perdoados para uma viva esperança. E Paulo vai nos dizer que andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados.